Oiê, gente! Estamos aqui com a Camila Wippel, que é fisioterapeuta e osteopata pediátrica, para a gente falar desse assunto que é, assim, precioso. Eu conheci há pouco tempo, quando fui entrevistar a Camila para o meu programa, Família em Sintonia pela Record, e fiquei encantada. Foi um divisor de águas, assim, conversar com ela. E eu gostaria que todas as mãezinhas, famílias, pudessem ter acesso a esse conteúdo. Por isso, esse convite. Então, Camila, muito bem-vinda. A Camila, que é proprietária também da clínica Fluir, aqui de Balneário Camboriú. Para quem precisar também, depois ela vai contar um pouquinho onde é que ela atende, vai deixar o Insta dela. Bom dia, Camila Wippel. Bom dia, obrigada, Seja bem-vinda, vamos lá. Queria começar que tu me contasse um pouquinho da tua trajetória, assim, como que você começou estudando, como que você se encantou pela fisioterapia e osteopatia pediátrica, esse início. Você é mãezinha também, como que você veio parar nesse lugar mais voltado para fisioterapia e cuidado com a infância? Thali, eu sou fisioterapeuta há 20 anos. Fiz essa semana até aniversário de formatura. Experiência temos. Experiência temos. E eu comecei motivada por quando eu era adolescente, criança, eu tinha um desviozinho na coluna, uma escoliose. E aí fui super bem atendida por uma profissional que trabalhava com as mãos, uma fisioterapeuta que trabalhava com terapia manual, RPG. E aí me encantei pela profissão. E quando eu me formei, eu sempre gostei muito de exercícios, esporte, corpo, movimento. Entrei e trabalhei 13 anos na Academia Wave, aqui em Balneário Camboriú, que é uma academia, segunda maior academia da América Latina. Muita gente deve conhecer, né, a Wave. Eu te conheci lá, Camila, verdade, eu lembro. Sim. Também frequentava a Wave, então também tem essa experiência prática do dia a dia que vem acrescentando aí na tua formação, então. Claro, claro. E aí foi um aprendizado muito rico. Então eu estudei, me especializei em fisiologia do exercício, terapia manual, posturologia osteopática e um dia encarei aí o desafio da fisioterapia, da osteopatia pela Escola de Madrid. São 6 anos de especialização, tá? Nossa! São 5 anos e o 6º ano é opcional. E eu acabei fazendo 6 anos. E aí, assim, é um mundo novo e bastante intenso, detalhado, anatomia, fisiologia, sistema nervoso. Então, é uma área fascinante. E deixa eu só entender, nesses 6 anos você já se especializa em osteopatia pediátrica? Tem essa daí tem mais cursos, gente. Isso. Olha o tanto que tem que estudar. Deixa eu contar aqui que quando eu era criança, eu tô achando que é algo parecido, vamos entender. O meu pai me levava no arrumador de ossos. Quando eu destroncava o pé, dava um mau jeito, ele falava: "Não, vamos lá arrumar agora, o tio vai arrumar". Eu pensava: "Meu Deus do céu". Que medo. Doía pra caramba. Talvez uma pessoa que não tivesse estudado pra isso, tinha só a experiência do dia a dia. É parecido com isso, mas aí a gente acrescenta conteúdo, autoridade, estudo, muito estudo pelo que a Camila tá trazendo pra nós. Então, nesses 6 anos, ainda não é osteopatia pediátrica. Teve mais uma especialização? O 6º ano é um ano que a gente tem uma parte pediátrica, por isso que ele é opcional. Tem gente que não quer atender criança, não precisa fazer, né? E aí depois você pode fazer cursos para complementar, que é o ideal, né? Porque o mundo, o bebê, a gente sempre fala, não é um adulto pequeno. Ah, não? Não é. Muda tudo. Muda tudo, anatomicamente falando. Assim, é um outro universo. Então, você tem que mergulhar nisso. E sim, o osteopata é como se fosse esse arrumador de ossos, né? O comum é as pessoas associarem o osteopata com aquela técnica do thrust, que é aquele estralinho, né? Tá. Isso é uma das técnicas diversas que a gente tem, né, no universo osteopático. Isso a gente jamais vai fazer com nenhum tipo de bebê, né? Ufa, eu tava aqui pensando que o bebê ia ser estralado, ia chorar muito. Não, depois tu conta bem direitinho pra nós. Isso. Mas aí tu também tem filhos. Isso teve, assim, esse encanto por essa parte pediátrica. Nessa época tu já tinha? Como que era? Isso, eu tenho 2 filhos. O Arthur vai fazer 12 anos e a Serena 8. Tá. Eu tenho um casal. E aí, quando meu filho nasceu, há 12 anos atrás, eu já tava nesse universo da osteopatia, mas eu não tinha nenhuma noção de atender bebês. Então, para você ver que, assim, não é todo osteopata que tem
preparo para atender a parte pediátrica. E né? tem que tomar esse cuidado. Porque, Sim. pelo que eu tô vendo a Camila falar aqui, ela estudou 1 ano a mais na especialização dela aí, só para cuidar das crianças. Só para realmente ter esse olhar mais direcionado. É importante pesquisar o osteopata pediátrico. Isso, as pessoas que, né, os profissionais que têm alguma habilidade para trabalhar com isso, porque senão acaba que passa muita coisa batido na avaliação. Então, tá ali o meu filho, o Arthur, ele... Como é que tudo aconteceu? A gente foi... Eu queria um parto normal, tive uma boa evolução, mas acabou que joguei a toalha. Pode no final, acontecer, né? Pode acontecer. Acabei jogando a toalha e fui para cesárea. Então, a cabecinha do Arthur, ele já estava super encaixado. Então, ela passou, digamos assim, até a metade do crâniozinho dele, ele passou por uma compressão. Só que essa compressão não continuou, porque ele saiu pela cesárea, né? Então, o Arthur, isso eu tô falando já lá na frente, depois, né, que eu já tinha o conhecimento para entender o que aconteceu com ele. Então, ele recebeu uma pressão e essa pressão não foi continuada. Então, gerou algumas tensões na cabecinha e no pescoço dele. Então, o que aconteceu? Quando comecei a amamentar, ele mamava super bem no seio esquerdo. E no seio direito, ele não conseguia mamar, ele machucava o meu seio. Era algum problema com a pega? O que aconteceu? O que aconteceu é que ele tinha um torcicolo congênito. Tá? Ele Meu Deus, nasceu com... isso pode ter sido durante esse momento do parto, mas aí temos como ajudá-lo? Temos. Então, por exemplo, assim, o bebezinho, ele pode, ou durante a própria gestação, ficou muito tempo em uma posição. Tá. Né? Isso é bem comum, né? Às vezes a mãe vai fazer o ultrassom, o médico fala, ó, ele tá ainda assim, ele sempre tá nesse mesmo jeitinho e tal. O espaço restrito ali. Espaço restrito, né? Cada mãe tem um tipo de pelve, de tórax, né? Tem mães que são mais altas, outras são mais miudinhas, né? O bebê se acomoda diferente, com certeza. Isso influencia total, bebês gemelares, né? Então, o que acontece é que... Então, o Arthur não era perceptível para mim, porque... Quem é leigo, e eu me considerava leiga, porque eu não era osteopata de bebês, né? Então, eu não percebia, mas ele tinha uma preferência para olhar sempre para um ladinho. Então, por exemplo, a gente trouxe até um bebê aqui para exemplificar só um pouquinho para as mães entenderem. É bem importante, porque... Talvez a gente tenha aqui mãezinhas em casa com essa dificuldade de amamentar, que a criança tem preferência por uma mama. E às vezes a gente pode até pensar que é algo com a gente. Isso, que foi o que aconteceu comigo, né? Contigo. Foi o que aconteceu comigo. Então, ele mamava super bem na mama esquerda, estava super bem adaptado. Quando eu girava ele para o outro lado, como a cabecinha dele, ele estava, digamos assim, preso nessa posição, né? A gente tem um músculo aqui do pescoço, chama esternocleidomastoideo. Esse músculo dele, de um lado, estava mais curtinho. Então, para girar para o outro lado, era ruim para ele, era desconfortável. E a mandíbula dele também, ela abria mais a boquinha num determinado posicionamento. Para o outro lado era ruim, então ele tinha que fazer mais força para mamar. Não fluía, né? E aí, na época, Thali, foi me dito pelos profissionais que me atenderam naquele desespero, né? Porque eu queria amamentar, não queria dar fórmula. Sim. Né? As mães, acho que passam muito por isso, né? Momentos desafiadores no início, gente. E muitas vezes a gente busca orientação de um profissional, esperando que venha algo para nos ajudar, mas pode ser até que vai prejudicar. Sim. Foi isso que aconteceu contigo, imagino, então, que... Foi bem... difícil, assim, bastante pesado, porque eu queria muito amamentar. E a pessoa que me orientou na época falou, olha, o problema é o seu seio, você deve ter algum ducto entupido e tal. E não tinha nada de errado comigo, era o bebê, né? Que tinha uma tensãozinha. Então, isso eu atendo muito no consultório, tá? Isso é um sinal para as mães. Mama super bem de um lado e não mama muito bem de outro. Então, já é um sinal para a gente pensar que esse bebezinho pode ter alguma tensão no pescoço, na base do crânio. Já é um sinal para as mães ficarem alertas. Então, deixa eu ver se eu entendi bem. A osteopatia pediátrica, ela
nos auxilia no tratamento e também na prevenção dessas modificações, dessas acomodações ósseas e musculares, de tendões, que podem gerar um prejuízo para a criança na hora de mamar, na hora de dormir. Arrasou, explicou super bem. E até para o futuro, aí, quando for se tornar um adulto. Então, vamos lá. Restrições mecânicas. O que é, então, vamos definir. Osteopatia pediátrica trata justamente disso, então, Camila? Tensões no corpinho do bebê, restrições mecânicas, né? Então, algo que não tá fluindo bem, movendo bem, o bebê tá presinho. Isso a gente fala muito no bebê da parte de crânio, né? Mas existem bebês que têm alguma coisa na cintura escapular, clavícula, parte do tórax, pelve, perninhas, mas é muito comum no crânio. Tá. E o crânio acaba repercutindo também, existe um foramezinho que a gente tem Olha que legal, a Camila trouxe o crânio para ir mostrando pra gente aqui, ó. Esse não é igual ao do bebê, gente, mas serve para exemplificar, tá? Então, atrás da orelhinha do bebê, a gente tem aqui a sutura entre o osso temporal, que é o da orelha aqui, do sistema labiríntico, e o occipital, que é a nossa base do crânio. Daqui sai um nervo muito, muito importante para nós, para todo ser humano e para os bebês em especial, que é o nervo vago, que é o mestre do parasimpático. Então, um vago que funciona bem, eu tenho uma boa digestão. Eu tenho um bebê que emoções mama. Também, Emoções, sono, né? Então, assim, a gente fala de vago, a gente fala de metabolismo, regeneração, né? Bebê que tá tranquilo. E se eu tenho o contrário disso, eu tenho um prejuízo no nervo vago, eu vou estar com o meu sistema simpático mais ativo. Entendi. Então, quer dizer que quando a gente cuida dessa organização do crânio das crianças, a gente vai ter esses resultados no dia a dia da família, melhorando no movimento do bebê, em como ele dorme melhor, em como ele mama. Isso eu percebi que é possível, Camila, me explica bem. Porque ali nesse primeiro momento, os ossos são mais flexíveis. É essa manipulação que você faz no crânio, esses pequenos ajustes, é mais possível na infância porque eles são mais moldáveis. O bebezinho, quando nasce, ele é mais molinha a cabeça, né? A gente tem aquela questão de fechar a moleira. Né? É por isso que a gente tem que procurar o quanto antes a osteopatia pediátrica. Isso. Porque os ossos do bebê, partes são cartilaginosos, partes são membranosos. Então, nesse primeiro momento, o crâniozinho, sim, os ossos são mais molinhos. Então, a osteopatia, ela tem a capacidade, inclusive, de trabalhar um osso, Thali, com uma lesão intraóssea, que a gente chama, que seria um amassado. Por exemplo, na hora do parto da mãe, ou uso do fórceps, que também tem muito. Perfeito o bebezinho exemplo. Que fica só de um lado no bercinho. Eu sei que, às vezes, a gente, quando mãezinha, a gente fica insegura. Às vezes, a gente acaba deixando o bebezinho mais de um lado, não se atenta para virar. Tudo isso, então, pode fazer essas alterações. Isso é muito comum, gente. A gente não tá falando, assim, de coisas... não tô falando de coisas aberrantes, que a pessoa vai olhar e vai ver uma deformidade. Não. Isso, os pais muitas vezes trazem os bebês para mim, achando que a cabeça tá perfeita. E na avaliação, eu vou mostrando e a gente vai avaliando. E o próprio pai fala, meu Deus, agora tá claro para mim. Entendi. É aquela coisa que a gente não conhece, a gente não consegue identificar. Tá, e assim, o pediatra, ele pode me encaminhar para o osteopata ou eu mesmo posso procurar um osteopata? Quando a criança nasce, o ideal é que a gente já procure, então, o quanto antes essa tua avaliação. O pediatra, o osteopata é um profissional de primeiro contato, né? Não necessariamente a gente precisa do encaminhamento de outro profissional. Eu não preciso esperar ter, então, essas alterações. Eu posso ir lá passar por uma avaliação justamente para me certificar que está tudo de acordo. Isso, Thali. Tem essa situação de... Eu gosto, assim, de os bebezinhos virem na segunda semana, a primeira vez, 10 dias. Se acomodou um pouquinho aquele primeiro momento. O primeiro momento da família, né? E aí eles já trazem questões também, com 15 dias, né? De amamentação, de sono, de rotina e tal. E eu também sou mãe, então, assim, eu gosto de compartilhar um pouco das coisas que eu, como profissional de saúde e mãe, consigo
conectar em dicas legais, Sim, né? faz muita diferença isso. Quando é logo que a gente tem bebê, muitas vezes a gente tá assim, desorientada, as emoções à flor da pele, a gente não sabe a quem recorrer por um pedido de ajuda, são tantos palpites, e é sempre bom quando vem uma orientação de uma autoridade do assunto e de uma mãezinha. Quando soma essas duas coisas, que Sim. vem a teoria com a prática, é muito verdadeira essa ajuda. É verdade. Então, o bebezinho ele pode vir nesse primeiro momento para a gente identificar se já houve alguma questão. Né? Como eu já tinha comentado contigo, na Europa, isso é praxe. Lá, os pediatras recomendam: ó, você já tem um osteopata, o bebê nasceu, você já tem uma pessoa, quer que eu te indique? Que maravilhoso, gente. Temos que trazer isso pra cá. Pra cá, né? Mas isso vem crescendo muito. E também, assim, muitas vezes eu avalio, o bebê está ótimo, mas a gente passa... A consulta é super rica, sabe, Thali? Mesmo que o bebê não tenha nada, assim, é um papo que flui 1 hora e pouco lá que a gente não vê passar. E depois disso, no decorrer, no manejo desse bebê, podem acontecer outras situações. Então, por exemplo, o bebezinho que fica, às vezes, sempre do mesmo ladinho, do mesmo jeitinho, ou muito no carrinho, esses ossinhos ainda estão molinhos. Então, a cabeça pode ficar amassadinha. Aí a gente entra na esfera das assimetrias do crânio, as plagiocefalias, as braquicefalias, que é quando tem aquela parte de trás achatada, né? E a plágio é quando tem um lado só achatado da cabeça, a parte de trás. Você vê que a cabeça fica meio em paralelogramo. E esse pode ser um bebê que chora mais, que mama menos, que dorme com maior dificuldade. Quais são os sinais, assim, que de repente, se não teve essa recomendação do pediatra, o paizinho tá em dúvida e a mãezinha se levam? Tem alguma coisa que a gente pode observar no dia a dia? Tem vários sinais. Então, por exemplo, assim, o tummy time, né? Que é, para quem não está familiarizado com esse termo, é colocar o bebezinho de barriga para baixo para ir incentivando esse movimento de extensão da cabeça, do pescoço e do tronco. No tapete, a gente coloca na caminha. Isso, eu vou até dar uma dica sobre isso. Então, assim, bebês que não aceitam bem o tummy time, Ah, tá. Então, assim, eles vão, mas logo desistem. Não, claro, no começo é uma coisa nova para o bebê, ele cansa, mas existem bebês que choram, que reclamam, a mãe consegue perceber. Ou quando sobe no tummy time, ele só quer olhar só para um lado, para o outro ele não vira a cabeça. Não consegue, tem dificuldade. Isso com quantos meses, Camila? Que a gente, 3 meses, assim, que a gente começa já a observar, coloca ali, ele já começa a forçar o pescocinho? Não, é legal Não que a me gente lembro comece muito bem antes, tá? Bem antes. Bem legal, porque o tummy time, gente, ele pode ser feito assim, ó. Os pais podem colocar o bebezinho desde o começo, primeira, segunda semana, fazer o tummy time no próprio peito, no próprio tórax do pai ou da mãe, mais recostados, assim, num sofá, na cama, com um travesseiro. E aí o bebê já começa a fazer as primeiras reações de extensão. Que maravilhosa essa dica, gente. Há 7 anos atrás, quando eu tive a minha primeira filha, ninguém me passou essa informação de colocar o contato do bebê pele a pele com o pai e com a mãe. Isso acalma muito, ajuda no desenvolvimento. E agora a Camila trazendo mais essa informação que não precisa botar no berço nem no tapetinho, ainda mais quando são bem pequenos. Isso. Que a gente pode fazer no próprio corpo. Eu recomendo, Thali, o Tummy Time, assim, tem artigos sensacionais falando, assim, muito, gente, que o Tummy Time previne essas assimetrias, ajuda no desenvolvimento motor do bebê, porque, assim, o bebê, ele precisa ganhar primeiro a cabeça, né, o tônus para manter a cabecinha, o pescocinho, o tronco, isso é de cima para baixo. É uma construção, então, um treino. O Tummy Time, ele vai tanto essa parte extensora, né, essa manutenção, quanto o braço também. Eu vou dar um exemplo de um bebê que eu atendi há pouco tempo. Ele não fez, os pais não acabaram não fazendo tanto tummy time. E ele foi ganhando a extensão da cabeça e do tronquinho, mas não do bracinho. Então, chegou na hora de engatinhar, ele não conseguia porque o bracinho fraquejava. Nossa, gente, a resposta estava lá no começo, Lá de no repente, começo. que os pais, com a melhor das intenções e às vezes por não saber, Claro, erram. sempre é isso, né? Vamos repassar de novo, Camila, mostra de novo esse tal desse tummy time, Vou mostrar, então. gente. Como Então, é que é pra fazer? Nos primeiros dias já, não? Primeiros, isso, na segunda semana, terceira semana. Segunda semana já dá para começar a fazer bastante assim, mais recostado. No próprio corpo do
do papai e da mamãe. Isso, deitado de barriga para cima, os pais, né? E o bebezinho já vai começar a fazer algumas reações de extensão da cabecinha. Do pescoço e erguer. Isso, não sentado, né, gente? Mais recostado. E aí a gente pode fazer, Thalia, eu recomendo assim, a cada troca de fralda. A periodicidade do dia, então. Isso, o pai e a mamãe vão trocar uma fralda aí 5 vezes, mais ou menos, 5, 6 vezes. Então, fez a troca de fraldas, pode colocar assim, no começo, quando o bebê ainda tá fraquinho, né? No primeiro mês, coloca com um travesseiro, ele de barriga para baixo, em cima do travesseirinho, para que o tronco dele fique um pouquinho mais alto. Entendi. Fica mais fácil. E né? quanto tempo eu posso deixar e ficar nessa posição mais ou menos? É mais legal a gente fazer várias vezes ao dia do que poucas vezes muito tempo, porque o bebê se fadiga, se cansa. Entendi. Então a gente faz, é que nem na academia, né? Pra gente, a gente não começa aos pouquinhos várias vezes, do que você ir lá e fazer uma super aula e ficar todo dolorido. Tá, e claro, gente, lembrando também que isso estimula muito conexão, aquele vínculo que é tão importante para a criança ali nos primeiros meses. Então, vai estar atuando por 2 vias: no desenvolvimento motor dessa criança, no fortalecimento do pescocinho, do braço, como a Camila trouxe, e também na questão emocional, do papai e da mamãe tirar aquele tempinho do contato a pele a pele. Maravilhoso. Outra coisa que eu quero falar do bebê nessa fase pequenininho, assim, Dos sinais que a gente também... Quero falar uma coisa ali quando o bebezinho já tiver os seus 3, 4 mesinhos, uma dica para os pais, assim, ó, até o bebê caminhar, ele não sabe que ele tem pé, né? Assim, que o pé, para que o pé serve? Olha. E o pé é a base, né? Nossa base de sustentação, locomoção. Então, assim, fazer isso aqui, Thalia, ó, vou dar um Vamos ver, exemplo. gente, presta atenção. Segurar Meu Deus, quanta coisa valiosa, Camila. Segurar o bebezinho e fazer ele apoiar o pé, né? Apoiar o pé numa mesa, em alguma superfície, para ele sentir o pezinho dele. E aí ele começa a fazer conexões neurais com o pé, de sentir que tem pé, que aquilo ali é do corpo dele. Sensorial, somático, começa a entender. Opa, eu tenho um pé, eu tenho outro pé. É uma base, ele começa a fazer a conexão com a perninha, com o corpinho. Então, tem um artigo bem legal que fala que, assim, mamães que já sabem que vão ter um bebezinho ou com síndrome de Down, ou com alguma que apareceu já durante a gestação, que ele vai ter alguma questão, digamos assim, uma particularidade, que isso pode gerar um atraso motor, tem sido super recomendado fazer isso. Faz a diferença, gente. Toda vez que eu converso com a Camila, eu fico assim, ó. Sabe? Aquela pessoa que fica assim, ó. E olha que eu já estudei infância, sou da área da saúde. Essa informação que ela trouxe agora, o que eu tinha recebido era justamente o contrário. Sim, por isso que eu quis falar. Que é prejudicial. Que amassa, né? Que a estamos perninha. forçando, machucando a criança. Claro. Não, gente, ó. Vamos desde o início aí, a partir dos 3 meses, a Camila orientando aqui. Ela que estudou mobilidade, o corpinho das crianças, fez pós na Espanha, né? A escola é de Madrid, a gente faz no Brasil, mas a chancela é da escola de Madrid. Não é achismo, é estudo, gente. Sim. Ela tá falando de artigos científicos que nos trazem, é seguro. A partir dos 3 meses, a gente colocar o pezinho da criança em contato com uma superfície, desenvolver. Não é soltar o peso da criança e querer que não é para caminhar, é para ela. Opa, eu tenho pé. Sentir, conectar o pé com o restante do corpo e ir fazendo essas conexões, que ali vai ser o lugar onde ela vai apoiar o corpinho. Meu Deus, isso muda a vida. Eu queria tanto ter sabido antes, mas muito bem. Camila, conta mais um pouquinho os sinais. Falamos então, os sinais que os pais têm que observar para, de repente, se não houver uma indicação, procurar osteopatia pediátrica. A criança que no tummy time chora, se sente desconfortável. Que mais que tem de sinal? Uma criança que não dorme bem? Uma criança que não dorme bem, em geral, muitos têm desconfortos digestivos, né, Thalia? Refluxo. Então, muitos têm um incômodo, assim, isso eu acho que do digestivo é o que eu atendo mais. São gases. A tal da gases. É a tal da cólica, gás. A criança vai... Ela tá pegando no sono, mas aí a barriguinha incomoda, aí eles começam a se espremer. E aí querem, né, soltar um punzinho e o punzinho não sai. E daí eles acordam. Sei bem. Então, assim, isso pode
também pode muito, gente, estar relacionado à alimentação da mãe, as Tá. mamães que amamentam, mas isso eu oriento também. Não sou nutricionista, né? Encaminho se preciso, mas assim, aquela orientação básica de coisas que são extremamente alergênicas para o bebê, né? Então, assim, existe um mito aí, né? Um paradigma que fala, não, a mãe pode comer de tudo. Gente, não é assim que funciona. Na vida real a gente percebe, eu percebi porque eu recebi a orientação de pode comer de tudo, só que quando eu comia de tudo, a criança respondia diferente ao Super sono, mal, sim. chorava. O exemplo, gente, é assim, ó, mamães que tiveram aí bebês com APLV, né? Alergia à proteína do leite. Se ela comer uma coisa que tem um traço, Já vai reagir diferente. o bebê já sente, já aparece um muco no cocô. Então, como que não passa? Né? Na vida real a gente percebe, Sim. a mãezinha percebe. A mãezinha percebe. Então, Mas aí assim, como é que tu faz essa questão das cólicas? em relação à osteopatia, a gente pode ajudar demais, né? Então, assim, o bebê tem... Cada órgão, né, onde entra o leitinho pelo estômago e do estômago vai pro duodeno e faz todo um caminho, enfim, né? A gente não precisa detalhar tanto, mas o osteopata avalia todos esses órgãos, essas fáscias, as válvulazinhas, as tensões, porque quando as coisas não estão fluindo bem, eu posso ter tensões, pontos onde digamos assim, esse bolo fecal não flui legal, né? Alguns bebês têm constipação, tá ali também. Então, assim, a gente avalia o órgão, as vísceras, as relações entre elas e também a inervação. Aquilo que a gente falou do nervo vago, né? Olha pro todo na parte dos órgãos. Agora, eu quero entender melhor como que é isso na prática. Você vai apertar o bebê, você torce o bebê, ele vai chorar. O que acontece lá na hora? Que nós, mãezinhas, a gente se preocupa com o nosso pequenininho ali. Uma pessoa que vai encostar, vai tocar. Dói pro bebê? Como que é isso lá na vida real? Cheguei com meu bebê, vou fazer essa avaliação e vou tratar essa cólica. Gente, cólica é algo que realmente mexe com as mãezinhas. A gente sabe que tem toda uma maturação do trato gastrointestinal que precisa acontecer. Tem hormônios como a mutilina sendo liberada e a gente tem a cólica acontecendo. Mas também pequenos ajustes, organizações diferentes ali na manipulação da osteopatia podem ajudar. Então, uma série de vias que a gente pode atuar. Como que é lá no consultório teu? Chegou o bebê com cólica, o que você faz? Assim, vou falar um atendimento de osteopatia pediátrica, né? Tá. Porque independente do motivo que o bebê chegou até mim, a gente vai avaliar tudo. Então, tá ali, nada dói, tá? São manobras... No bebezinho, mostra um pouquinho pra nós. Vamos mostrar no bebê que fica mais gostoso, Pra né? mãezinha chegou lá com o bebê, ela tá apavorada. Ela tá apavorada. Então, primeiro assim, a gente bate um super papo, né? Pra conhecer o bebê, entender tudo, como foi gestação, antes e parto e tudo mais. E aquele serzinho que tá ali na minha frente. Então, na hora de botar a mão na massa, eu tenho lá a minha maca, eu preparo um ambiente bastante confortável, gostosinho, um local, assim, agradável pro bebê. Eu vou colocar o bebezinho de frente para mim, deitado na maca, e eu já deixo, assim, uma cadeira pro pai de um lado e pra mãe de outro. Eles ficam ali pertinho, então. Coladinhos coisa em mim. boa, coisa boa. Coladinhos em mim. Então, assim, nada dói. Eu vou avaliando com as mãos todo o corpinho do bebê, com manobras super delicadas, suaves e, ao mesmo tempo, eficazes, né? Não é um benzimento. Tá, né? é importante. Tem um toque, uma pressão necessária. Tem. Muitas vezes eu toco, né, o braço do pai ou da mãe para eles entenderem qual que é a pressão que eu tô fazendo, tá? E aí faço todo esse trabalho. Depois eu vou e sento à cabeceira da maca. Então eu vou ficar, por exemplo, o bebê fica viradinho. Eu peço até pra mãe sentar na maca para ficar com contato visual com o bebê. Importante essa conexão junto ali nesse momento acontecendo. Isso, e aí eu vou vir aqui pro crâniozinho do bebê e fazer a avaliação do pescocinho, de todas as suturas do crânio, mandíbula e tudo mais, né? Então, assim, a sessão é bem gostosa, é bem... Assim, eu mato toda a minha vontade no terceiro filho, que eu não tive, mas... Então, assim, curto um monte com eles. Eles adoram contato visual, né? Impressionante como eles curtem o momento da consulta, assim, quando eu tô conversando e falando com eles. É uma delícia. E muitos dormem.
Olha, eu aqui achando que chorava, que era com dor. Não, eu nem Chegam a atendo. relaxar a ponto de dormir. Sim, as pessoas que estão me ouvindo aqui sabem, eu não atendo chorando. Nunca atendo chorando. Sim. O bebezinho vai chorar na osteopatia, não é pelo que eu tô fazendo. Ele vai chorar se ele tem sono. Ah, sim. As Se ele tem necessidades que tem tédio, por trás. Tipo, tô cansado de ficar nessa posição. Aí a gente já pega no colo. Muitos bebês também eu pego no colo, vários, né? Pego no colo, eles ficam com um contatinho com o meu corpo. Vou trabalhando essa parte do diafragma ou de barriguinha pra baixo. E aí É bem fluido, assim. interessante tu mostrar isso, sabe? Porque nós mãezinhas, a gente tem essa insegurança. Às vezes deixa de ir porque desconhece, porque acha que é algo que pode machucar ou que vai ser desconfortável pro bebê. Camila mostrou aqui que não é, que é seguro, que tem toda uma conexão familiar, que papai e mamãe pode ficar junto, que tudo é pensado. E ela é mãe, gente. Ela é mãezinha. Ela vai fazer algo, obviamente, para ajudar esse bebê, essa família. Achei sensacional o que tu mostrou, Camila. Uma sessão só, a gente já consegue ter algum tipo de melhora? Sim. Não tem, por exemplo, a gente vai avaliar. Não, a gente vai avaliar e tratar, né? O pai e a mãe já vão sair com... Vou botar a mão na massa, né? Eu avalio, existe um equipamentozinho que faz umas medidas do crânio também, que chama craniômetro. Então, eu faço umas medidas pra gente ver essa questão da simetria, como essa cabeça tá se desenvolvendo, que não é o perímetro cefálico que o pediatra faz. Diferente. É outra coisa, Deixa eu só perguntar aqui, daí em casa tem uma continuidade? Você ensina alguma técnica que a gente possa refazer, dar essa continuidade no tratamento em casa? Acho que isso é importante também. Com certeza, Thalia. Eu adoro, assim, inserir a família, sabe? Sempre tem recomendações para casas, coisas simples. Eu já peço para os pais filmarem, ó. Vou ensinar para vocês uma técnicazinha e tal. Aí os pais filmam, falei, podem repetir isso aqui em casa. E dou o meu celular para todo mundo, meu número de celular para todo mundo. Sou super acessível, assim, nisso aí. E é bem gostoso. Fala pra nós, já que eu tô aqui, eu imagino que vocês em casa também querendo saber. Vamos continuar o papo que tá muito bom, mas aonde que é a tua clínica, Camila? Pra quem tá ouvindo agora e tá lá com aquele bebezinho chorando, com refluxo, com cólica, onde te encontra? Tem um arroba pra passar pra nós, um contato? Gente, anota aí, que eu sei que tem mãezinha desesperada às vezes e que o trabalho da Camila vai fazer uma enorme diferença. Tá ali, o meu arroba, né, no Instagram é arroba Camila Vippel, tá. É Wippel. E a minha clínica fica na rua 1822, tá? Número 648, Fluir Saúde. Balneário Camboriú, Balneário gente. Camboriú. Então, nós somos lá em 34 profissionais das mais diversas áreas da saúde. E é uma turma boa lá. Coisa boa, gente. Anotaram? Eu quero também perguntar uma coisa aqui, que é em relação aos pezinhos das crianças. Eu sei que a Camila fala muito nessa parte da posturologia também, dos pés. Logo que a gente ganha bebê, a gente vem os presentes e tem um monte de sapatinho que a gente vê fofo na loja, a gente compra, a gente quer usar. E esse sapatinho, às vezes... prejudica o crescimento. Eu imagino que a mobilidade do pé... A Camila estava falando para nós que já aos 3 meses a gente tem que colocar o pezinho em contato com uma superfície. Ele de sapatinho, isso não vai ser legal. Às vezes a gente quer arrumar a criança, a vovó faz aquela pressão. Lembro disso. A minha mãe dizia, mas vai levar essa criança sem um sapatinho? Coloca um sapatinho. É desconfortável. A gente tem que insistir nesse sapatinho na criança... Eu vou falar uma coisa meio clichê, né? Mas é isso aí. Criança não precisa, bebê não precisa de sapato, porque não anda, né, gente? Não precisa, né? Assim, os ossinhos, assim como o crânio, os ossinhos do pezinho também são cartilaginosos, especialmente as falanges, lá nos dedinhos, né? Então, assim, a gente tem a capacidade de deformar um pezinho. Tá? Deformar, eu tô falando deformar mesmo. É grave, gente? Eu já atendi, gente, criança com 5 anos com joanete. Por conta de calçado. O calçado, ele formata, é uma forma, né? Então, assim, existem marcas super legais já no mercado. Conta algumas pra nós que tu lembra aqui. Alguma que vem? Vou contar, vou falar da Tiptoe Joy. Ah,
eu usava tava fazendo certo. Tava Então, fazendo certo. menos pior, quando eu comecei a colocar, eu usava essa. Essa é boa. Isso, lá no meu Insta, lá se o pessoal for ver, Tem mais. vai ter bastante coisa lá. E tem um destaquezinho que fala assim, cupom. Lá no cupom tem cupom também desses calçadinhos. Olha, gente, e são lindos. São lindos, são lindos. Assim, existem outras marcas que têm um cuidado, mas a Tiptoe Joy, eu posso dar um check em cada particularidade importantíssima pro pezinho do bebê. Então, o calçado do bebezinho, primeiro, o bebê não precisa usar calçado, mas se for num batizadinho, né? Uma ocasião especial. Uma ocasião especial, às vezes, sei lá, um Natal, aniversarinho, agora. Natal. É um sapatinho, assim, de corinho, gente. Eu sei que a gente compra ele, quando a gente pega, tu vai sentir a diferença, porque é macio. Tem que dobrar, Thalia, assim, tem que pegar o sapatinho e dobrar no meio e perceber se o sapatinho torce. E ele tem que ser muito, muito fino, gente, muito, tá? Muito fininho. A sola. Estamos falando só do bebê, e especialmente ele precisa ser muito largo na frente, tá? Então, assim, os calçados dos adultos hoje, assim, a esmagadora maioria, eles vão estreitando na frente, né? Então, assim, aquele famoso bico fino. Mas mesmo tênis, vários tênis, eles são estreitos na frente. Afunilam. Só que o nosso dedão, que é o maior dedo, ou que seja o segundo dedo, o calçado deveria ser assim. Ele sofre ali. Né? Então, o dedão jogado pra dentro, isso numa criança causa uma deformidade. Faz todo sentido. Né? E o dedão, gente, do pé, ele é assim, pro bebê, se vocês colocarem o bebezinho em fase de rastejar, lá no meu Insta tem uns dois videozinhos que eu postei sobre isso. O bebezinho rastejar, ele usa o dedão, tá? Ali pra se empurrar pra frente. Olha. É o dedão. Como eu tenho que ter cuidado com esse dedão, então, com a hora do sapato. Isso, Então, assim, o dedão, ele tem até uma área especial no cérebro pra ele. Dá o impulso ali pra criança, dá a sustentação. Na nossa vida adulta, o dedão é a última coisa que sai do chão, ele empurra o chão. É assim que a gente deveria usar o dedão. Certo, tô eu aqui de novo assim, né? Meu Deus, eu falo com a Camila cada coisa, eu fico, meu Deus! Olha! Tem muita coisa pra gente cuidar. Isso, coisa simples, né? Simples, que parece que não é nada, mas uma escolha de um sapatinho, a frequência que a gente utiliza nesse primeiro ano pode impactar até no desenvolvimento do engatinhar, do caminhar. Isso, claro, perfeito, é isso. Então, assim, o bebezinho, e depois que ele já começa ali 10 meses, ficar em pé, tá ali, sabe? Perceber que eu vou começar minhas reações de equilíbrio e locomoção. Então, assim, se vocês usarem calçado, que seja assolado até 4 milímetros, Bem fininho, entendi. O pessoal procure um termo que chama barefoot em inglês, né? Se escreve barefoot, que significa calçados pé descalço. Esse é o melhor calçado, tá, gente? Na Europa tá bombando isso, Thali. Lá é quase um crime a pessoa não ter um barefoot pra criança. Estamos com informações privilegiadas, que às vezes demora até chegar aqui pra gente, a Camila já tá se antecipando. Muito bem, então cuidado com a escolha dos sapatos. E tem algum movimento? Como que eu faço, assim, você como fisioterapeuta também? Para esses primeiros movimentos, eu tenho como estimular o bebê a caminhar? Tem alguma dica, alguma coisa que você gostaria de trazer nesse sentido do movimento da criança? Do movimento, legal. Vou voltar lá pro primeiro momento do bebezinho. Bebezinho mesmo que ainda não tá se movendo. Então, assim, a gente precisa criar situações favoráveis para os bebês começarem a mexer o corpinho. Então, bebês que ficam muito no carrinho, no bebê conforto, naquelas cadeirinhas, eles estão amarradinhos. Muito restritos. Restritos. Então, a gente precisa colocar o bebê, gente, no chão. Muito no chão, sabe? Quando eu digo chão, claro, pode ser um tapetinho, né? Qualquer coisa. Mas ele precisa do chão para ele ter essa liberdade, para ele dissociar a cintura escapular e pélvica, para ele começar as reações para rolar, para rastejar. Ele precisa ter liberdade. Esse negócio de deixar o bebezinho contido não é nada legal. Deixa eu ver se eu entendi. Porque a orientação que também a gente tem é que ali nos primeiros meses, talvez o conforto, a sensação de aconchego na hora de dormir, a gente até usa uns ninhos, põe um travesseiro. Isso pode. Então, quando é pequenininho. No comecinho, né, gente? Primeiros 2 meses. Aquele momento, a gente até sabe, né? Quem é mãe, quando eles são pequenininhos, se a gente deixar eles muito soltinhos, eles ficam tendo reflexo de Moro o tempo todo, né? Então, é legal, aquele ninhozinho, aconcheguinho, ótimo. Mas assim, o bebê começou a poder se movimentar mais, saiu desse período RN,
a gente precisa estimular ele a ter espaço. Tá, 4 meses, então, uma média aí de terceiro pro quarto mês. Terceiro mês, tapetinho, coloca o bebê ali, barriga pra cima, barriga pra baixo, Isso. pra fazer também o tummy timing no corpo. Isso aí. Pro movimento acontecer. Chãozinho. Alguns objetos por perto, conforme ele vai crescendo, eu posso usar isso pro movimento? Com certeza, né? Algum brinquedinho que estimule, chame atenção. Isso é legal que você falou, porque às vezes a gente coloca um monte de brinquedo, né? E aí o bebê entende que aquilo tudo é uma coisa só. Então é melhor a gente colocar deixa ele. Gente. A hora que ele se entediar daquele, a gente tira aquele e coloca outro. Cuidado com os excessos de brinquedo, né? Isso. Tá, então tá crescendo, começou a engatinhar. Tem algo aí importante, além do tapetinho, que eu possa fazer? Eu vou falar disso. Vamos indo para os próximos. Legal. Engatinhou, caminhou, o que eu posso fazer? O bebê que não engatinha, vou voltar um pouquinho. Se a gente conter um bebê, por exemplo, aquele famoso chiqueirinho. Ai, aquilo ali. O que acontece? Muitas famílias usam, mas com boa intenção. Claro, só que a gente restringe. Eu usei do meu primeiro filho, né? A famosa santa ignorância, né? O que acontece? O chiqueirinho, ele faz com que a criança primeiro desenvolva as reações de ficar em pé. Porque como ele tá contido e ele tem onde se segurar, ele vai ficar em pé e não vai engatinhar. E o movimento de engatinhar, gente, parece uma coisa simples, mas não é. A gente tem que coordenar braço e perna assincronicamente. Quando o braço esquerdo vai na frente, é a perna direita. E isso, para trabalhar os 2 hemisférios cerebrais, é fantástico para o bebê. É ideal que aconteça para o caminhar vir com mais propriedade. Isso, não é vantagem, gente. Meu bebê não engatinhou, já caminhou. Não é uma competição. Não é uma competição e não é vantajoso. É legal que ele passe por todas as fases, né? Eu vou rolar, né? Eu vou me virar. Preparo para a próxima. Eu vou me rastejar, tudo aquilo. Só que tudo isso que a gente está falando exige espaço, né? Então, assim, não é que a pessoa precisa ter uma casa grande, ela só precisa tirar o bebê desse carrinho. Não pode ter preguiça, chiqueirinho gente. Também. Do chiqueirinho e do carrinho. Do chiqueirinho e do carrinho. Então, outra coisa, quando eu quero incentivar que o meu bebê já comece a ficar em pé, a minha casa precisa ter lugares para ele se apoiar. Preparar a casa para essa infância, né? para esse momento. Esse sofá da sala, será que o bebê alcança para ele se segurar, para ele ficar em pé? Então, criar alguma coisa para que ele possa se apoiar, né? Às vezes tem uns banquinhos, né? Eu me lembro que a minha menina aprendeu a caminhar assim, ela se segurava nesse banquinho de plástico, daquele super simples, e ela ia empurrando pela casa o tal do banquinho. Isso é bom, então. Super bom. Olha, gente, as gavetas também. Eu falo muito isso quando eu falo da infância, que algumas mães, elas travam os armários, coloca trava em toda a parte inferior ali da casa. Gente, é o contrário. A criança, ela precisa explorar o ambiente, ela precisa se apoiar, justamente para desenvolver mobilidade e também conhecer o mundo. As crianças, elas são como se fosse a gente chegar num planeta novo. Isso. A gente precisa explorar, testar, levar a boca. Então, tudo que for possível, por exemplo, a gaveta das panelas, a gaveta do Tupperware, as colheres de pau. Permita que seu bebê acesse, toque, descubra. Isso vai estimular neuroplasticidade, movimento, habilidade de segurar o movimento da pinça. Não precisa botar tranca em tudo no teu armário. Abra a gaveta da roupinha para ele se apoiar, para ele mexer ali. Isso vai estimular, ficar em pé, vai fortalecer. Que legal essa informação, Camila. Eu acho que é bem importante a gente falar, porque muitos pais pecam por não saber. Sim, por zelo, né? E você falou de manipular os objetos. Um dos sinais também para os pais, para ficar atento nessa questão de levar para um osteopata, é quando o bebê tem preferência por um bracinho só também. Olha, pega sinal tudo importante. Com aquele... Claro, num primeiro momento, a primeira vez que ele começa a pegar um objeto, provavelmente ele vai desenvolver primeiro um ladinho e logo depois o outro. Mas isso... Os pais começam a perceber que isso, repetidas vezes, ele tá sempre querendo pegar só com a mãozinha direita. Então, é um sinal. Mais um sinal, a gente falou de alguns, né? Torcicolo, eu acho que isso também. Falamos aqui dos sapatinhos, falamos um pouquinho do desenvolvimento do engatinhar e do caminhar. A Camila deu informações e dicas aplicáveis, importantes. E o torcicolo, como é que a gente pode perceber? Também é um sinal que a osteopatia pode tratar, pode ajudar aquela criança que...
quase não mexe, olha só para um lado, dorme só de um lado, ou tem dificuldade de olhar? Isso, o torcicolo tá ali normalmente assim, os pais vão perceber, a gente tira muito foto, né, de bebê quando nasce, a gente tira o tempo todo. Então o bebezinho tá sempre com a cabecinha meio inclinadinha para um lado. Então isso é um sinal, a gente olha nas fotos, dá para ver nas fotos, né? Ou essa questão assim, vai tirar a roupinha, vai tirar o bodyzinho, ele se incomoda a hora que passa no pescocinho. Pode ser que tenha algo ali e que pode ser lá do parto, daquele movimento inicial que ficou muito restrito Isso. As causas são diversas, assim. Isso pode acontecer também no meio do caminho. Às vezes, bebezinhos que nasceram sem torcicolos, no meio do caminho pode acontecer alguma coisa, uma preferência. Por exemplo, o pai e a mãe dormem aqui e botam o berço do lado, então o bebê tende a olhar sempre para onde vem o movimento, né? Isso faz sentido. A gente chega no bercinho para brincar, esse berço está sempre na mesma posição. Isso, eu recomendo que coloque assim, ora coloca o bebê com a cabeça para um lado, ora coloca com a cabeça virada para o outro lado. Entenderam, mãezinhas? Eu já tava pensando em virar o berço. Não, é só trocar a criança de lado. Olha que informação importante, porque o vovô, a vovó, a visita, nós, quando chegamos ali com um brinquedinho, a gente repete todo dia o mesmo. A criança só fica para um lado. Vocês estão entendendo quanto isso faz sentido? Para depois essa criança ter mobilidade. Meu Deus, estou adorando aqui, Camila. Que bom. A gente tem muito tempo para falar, assim, eu acredito que são horas que a gente teria para trazer informações. Inclusive, a Camila, ela tá na RUN, que é a Rede de Apoio Materno. Ela gravou aí 5 aulas que ela vai falar sobre tudo isso, um pouquinho mais aprofundado, vai repetir essas dicas. Então, as mãezinhas que querem esse conhecimento, olhar, assistir as aulas com mais calma, revisitar, também podem adquirir na RUN. O link está na minha bio e as aulas delas já estão entrando para quem tem o plano completo, que dá acesso a multiprofissionais da saúde. Gente, aqui o tempo está acabando do MamaCast, mas a gente poderia falar mais. Eu queria saber da Camila, assim, algo que não falamos, talvez uma mensagem. Temos mais alguma coisa assim? Temos uns minutinhos para fazer essa complementação final. Tu queria trazer? Falamos bastante, acho que... Sim, falamos bastante, né? Mas eu acho que eu vou reforçar com os pais que é uma das coisas mais importantes e que eu vejo que ainda não está sendo tão enfatizado, que é essa questão de deixar o bebezinho se movimentar mais. Isso eu queria colocar até no outdoor, gente, sabe? Bom, a Camila vai trazer a mensagem aqui, se ela pudesse colocar no outdoor, então... Isso, é isso, sabe, gente? Assim, esse negócio é que é prático, né? Eu sei como que é a rotina de uma mãezinha, que quer, às vezes, resolver uma coisa do trabalho, parar um pouquinho, mexer no celular, ou lavar uma louça, qualquer coisa. E aí o bebê no carrinho, né? Claro, gente, uma vez ou outra, ok. Mas assim, os bebês precisam ficar mais livres para essa movimentação. E também, assim, para não acomodar o crânio. Porque como o bebê só fica ainda deitado, né? Ele não senta, ainda não tem essa sustentação do tronco. A cabeça vai estar sempre apoiada em alguma coisa. Fica achatada, e aí molda, isso vai né? amassando. Isso vai amassando a cabecinha, tá? E esse amassar da cabecinha, pensem que, assim, um crânio, ele é como se fosse um quebra-cabeça. Então, são várias peças que se unem entre si, como se a gente tivesse articulações aqui, as suturas. Então, assim, quando eu fico incentivando sempre esse contato no mesmo lugar, é como se eu estivesse pegando essa peça do quebra-cabeça e empurrando ela mais pra frente. Faz todo sentido isso aí que você tá falando, meu Deus. Isso, então assim, eu vou às vezes ter uma tensão, inclusive na própria dura mater, né? Isso tem, Thali, muita repercussão também. A gente não entrou aqui porque é um universo, né? Cada caixinha que a gente vasto. abre, né? Mas isso impacta muito, gente, na relação oclusal, nos dentes, na mordida do bebê. A gente tem muita repercussão. Porque tá tudo interligado, né? O maxilar tá ligado com esses ossos do crânio. Isso, super, super. Então, assim, se eu tenho uma disfunção, né? Algum probleminha no osso occipital, que é esse aqui de trás, eu vou ter repercussão no osso do ouvido, que é o temporal. E a mandíbula se encaixa nele. Então, mordida cruzada, as classes 2, classe 3 de Engel, né? O queixinho mais pra frente, o queixinho mais pra trás. Pode ser ali no excesso de deixar o teu bebezinho
no bebê conforto ou deitado sempre na mesma posição. Isso, e olha Começou que interessante. Eu trabalho com muitas odontopediatras, porque o odontopediatra, ele não consegue, em termos de assimetria da mordida, da oclusão, eles não conseguem fazer nada até os 3 anos e meio. Então, quem faz é o osteopata. Então, a gente trabalha muito junto com esses profissionais. E eu tenho uma pessoa muito próxima que andou agora num congresso super legal de odontopediatria e muitos osteopatas palestrando. Olha só, a gente tem esse olhar cada vez multiprofissional para tratar as crianças e nós adultos também. E como é bonito de ver isso, porque cada um tem a sua especialidade, mas quando junta, tu pode até ser preventivo para a que vai vir a seguir. A saúde, ela tá caminhando para esse lugar e a gente, como mãe, a gente tem que sempre buscar essa avaliação multiprofissional. Nunca é um médico só, uma opinião só, que a gente vai, de repente, inserir uma medicação no nosso dia a dia, tomar como um diagnóstico para sempre aquele diagnóstico. A gente tem que buscar informação e fazer esse olhar multiprofissional. Para todas as áreas, eu acho, né, Camila? Eu acredito muito nisso. Que bonito de ver. Então, a Camila trabalha também com nutricionista. Lá na clínica tem nutricionista. O que mais tem lá, Camila? Muitos fisioterapeutas de várias áreas. Nutricionista, médico, psicólogos, terapeutas diversos de áreas mais energéticas. É bem vasto. Tem assim. pilates também, para a mãezinha que de repente vai ali, quer fazer aquele retorno às atividades. Também tem pilates, tem microfisioterapia, tem acupuntura, tem biomagnetismo, tem enfermeira para dar consultoria de amamentação. Falamos com ela aqui, ela estava aqui há algum tempo, ela atende lá na Clínica Fluir, a Vanessa. Então é @Clínica Fluir, é isso? Como é que é? O Instagram da clínica é @FluirSaúde. @FluirSaúde. Camila, adorei a nossa conversa. Também adorei. Vamos deixar os bebês em movimento, gente. Vamos estimular isso cada vez mais. A gente sabe que o nosso dia é corrido. É difícil, cada vez mais estamos nas telas e as nossas crianças vêm pelo nosso exemplo. A gente acaba usando a tela também como um recurso e o prejuízo, ele acontece tanto no desenvolvimento neurológico quanto motor. Uma criança que fica muito sentada, que não brinca, que não tem esse movimento. As crianças do movimento, elas nascem com um movimento. É a gente que acaba restringindo ou pelo ambiente ou por nossas atitudes diárias. Desde os 3 meses, então, paizinhos, põe pro chão, põe no tapetinho. Permita que seu filho explore a casa, que desenvolva essa consciência corporal. Faz o pezinho dele sentir, faz ele entender para que serve o pé, né? Sentir que aquilo também é corpinho. Maravilhoso. Camila, muito obrigada mesmo, gente. Uma MamaCast especial demais. E assim, eu continuo toda vez que eu converso com ela assim, aprendo e aprendo e aprendo. Se vê que o conhecimento tá em ti. E que bom que temos profissionais assim. O arrumador de ossos ficou no passado, gente. Agora tem osteopatia pediátrica. Ah, legal. Olha, foi um super prazer compartilhar. Adoro, me sinto super à vontade de conversar contigo, porque é um universo, né, que a gente acaba compartilhando. Sim. E uma conversa que flui tão gostosa. E foi um prazer para mim. Que bom, gente. Tchau, então. Uma ótima sexta-feira. Obrigada a todo mundo que estava aqui. Sextou! Beijo, galera. Até a próxima sexta.